Gente, esse vídeo eu queria tratar com muita calma e maturidade para que a gente tenha compreensão, tá? Então, é um papo de gente grande que nós vamos bater e esse papo, ele deve ser levado bem a sério, certo? Não está sobre o meu poder as consequências dos atos de vocês. Vamos lá, gente. Quando eu resolvi que eu ia virar a cara da 99 Óticas, com isso eu sabia que eu ia precisar puxar mais de mim. E por ter esse entendimento, eu coloquei o meu WhatsApp pessoal no link da bio do Instagram. Então, por mais que antes que eu comece a falar do que está acontecendo, eu quero dizer que isso não é nada pessoal, não é nada direcionado a ninguém. Estou falando de processos, tá? Então, assim, uma vez que eu coloco o meu telefone pessoal no link da bio e diz assim, reclame direto com o Girão, vai acontecer de vários clientes entrarem em contato comigo. E eu vou ligar para esse cliente, vou ter que dar uma compensação e vou recuperar esse cliente para a minha base. Hoje, eu tenho dois custos muito altos dentro da 99. Premiação e marketing. Certo? Então, assim, para quem muito é dado, muito é cobrado. Então, o mínimo que eu espero é que eu sei que vocês valorizam, eu sei que vocês são comprometidos em regra, porém, existe uma resistência a processo. E já teve gente que passou uma semana com metade de premiação, premiando só metade e aceitou. Tem gente que vai perder premiação por falta de comunicação e eu vou elencar todos os erros e depois vou colocar esse playbook bem simples para o time de vendas. Eu não cobro nada demais para o meu time. Eu entrego o que eu vendo, eu procuro ter produtos atraentes, eu quebro a cabeça para formular produtos que facilitem a vida de vocês e eu remunero muito bem através de premiação. E eu não cobro muita coisa que muita gente cobra. Então, as coisas são simples de resolver. O nosso principal problema hoje é a comunicação. Entendeu? Vocês têm um problema muito grande de comunicação. E, como eu venho dizendo, eu vou deixar de ser frouxo. Então, se você não está me engajando, não tem por que eu lhe engajar. Tá bom? Hoje eu escutei de um cliente que ele disse assim, Girão, eu te admiro, eu te acompanho,
Eu chego em casa, vou ver o que tu postou. Quando tu posta pouco, eu acho ruim. A gente se diverte em casa olhando tuas publicações. Porém, cara, eu queria te passar esse feedback que a comunicação da tua empresa é muito ruim. Porque eu estava com um problema para resolver. A mãe dele tinha comprado um ProAdapt. Ele disse: minha mãe todo dia chega com a novidade dessa lente, que ela é boa para não sei o que ela é boa para não sei o que. Ou seja, ele está com a mãe encantada. O óculos da esposa dele deu um problema. E a comunicação com o cliente deve ser direta, honesta e verdadeira. Olha, eu entrei em contato com o laboratório e eu não tenho uma posição concreta ainda do prazo de entrega. E não a abordagem que se dá. Estou em atendimento, daqui a pouco falo contigo. Pode ter certeza, se você começar a enrolar o cliente, ele vai lá no link da bio e vem falar comigo. Então essas premiações, a primeira venda premiada, eu não vou nem avisar. Eu vou ter o relatório, vou ter a conversa gravada, vou mostrar perto de 50%. E é como eu disse, eu não vou ser frouxo. Eu vou descontar. Doa quem doer, ache ruim quem achar. Porque não é justo, gente. Entenda o meu lado. Estou colocando minha cara. Estamos fazendo um trabalho muito bom. E eu não posso me prejudicar por uma coisa simples que vocês devem fazer. Certo? Então, por mais que você não tenha uma solução definitiva, o cliente ele não vai ficar com raiva se você pedir um prazo estendido de 10 dias, você explicando o porquê. Ele vai ficar com raiva se ele não for respondido e se ele for maltratado. O que eu escutei do cliente hoje foi o seguinte: cara, eu estava parecendo eleitor que não vem de voto, que vai lá acreditando no político e perde o valor depois da eleição. Quem é de interior sabe isso. Que eu não quero entrar em outra conotação aqui, que era até uma brincadeira que eu fazia, mas eu não vou fazer. Então você tem que dar a posição do cliente antes dele cobrar, entendeu? Não é porque nós fomos dar uma posição e um cliente, que aconteceu esse caso, disse que a mãe dela tinha 72 anos, e ela não tinha capacidade de comprar, enfim. Não é porque isso aconteceu uma vez que isso vai acontecer sempre, entendeu? Então, dar a posição do cliente antes de comprar, mesmo sem uma solução definitiva. O cliente precisa saber que nós estamos acompanhando. Outra coisa, prazo. Lente sulfaçada, você pede de 15 a 20 dias. Isso já resolve 99% do problema de você perder metade de uma premiação. Outra coisa, falar a verdade, mesmo quando ela for difícil. É muito mais, o cliente ele interpreta de uma forma muito melhor você assumir um erro de um atraso do que ficar inventando uma resposta para destruir a confiança na loja. Vou dar um exemplo. Você deixou o óculos na gaveta, ou o laboratório demorou, ou eu demorei, entendeu? Até para me puxar. Você vai chegar e vai dizer o seguinte: olha, o que foi que aconteceu? Na correria eu deixei 3 dias seu óculos na gaveta. Infelizmente. Mas eu vou te dar um óculos de sol como compensação. Pronto. Você resolve ali com 15 reais, 20 reais.
mas vocês têm que dar conta de assumir o erro de vocês. Sobre questão de erro de medida, eu contei com o Nilson, houveram 22 garantias de lente. Não é possível que não exista erro de medida. Já conversei com o Cláudio. Cláudio, coloca bem grande quando for erro de medida. Então faça uma redundância, entendeu? Dupla redundância, tripla redundância. Você é o responsável pela medida daquele óculos. Não coloque culpa em laboratório que investiu 15 milhões de reais, não. Isso não existe, não. Nem na nossa facetadora, que é super moderna, você vai botar culpa. Admita a sua culpa, porque eu não vou querer saber. Se vê o erro de medida, é vendedor, certo? Então, atenção na medida, dupla redundância, tripla redundância, chama o Charles. Jamais responder o cliente de forma genérica ou não responder. São duas coisas que deixam o cliente puto. Te dou uma posição já já, esquece, porque esquece mesmo. Não é nem por maldade. Acaba esquecendo, correria de loja e não dá resposta. Ou uma resposta genérica, do tipo, vou ver aqui. Do tipo, agora eu estou em atendimento. Responder o cliente não significa que você está cuidando dele. Por enquanto, eu estou tirando 50% da premiação, entendeu? E dando a chance da gente entrar no processo. Mas vai chegar um momento que eu vou começar a pagar por performance. O cliente por sucesso. O cliente recebeu o óculos, adaptou, está tudo direitinho, você recebe a premiação. Está bem perto de acontecer isso, tá? Todo cliente que compra na 99, ele não vem atraído por preço. Ele vem atraído por histórias que a gente está contando no Instagram e por um time de SDR, que deve ser valorizado. Então, coloquem também no processo subir a venda assim que terminar. Porque o time que está trabalhando para que tenha atração na loja, tenha um entendimento. Então, o cliente, ele compra na 99 pela credibilidade. E o que eu escutei hoje, o cara meio que disse, de uma forma muito educada, que, cara, teu marketing é top, mas tua empresa é uma merda. Foi o que ele disse. E eu não vou aceitar isso. Não é justo comigo. Eu chego aqui às 6 da manhã, às 9 da noite. Entendeu? Para fechar tudo que tem que fechar. E deixar interessante para vocês, tá bom? Eu nunca fui desleal com ninguém aqui, nunca fui injusto com ninguém aqui. Disso vocês não podem falar. Então, gente, é só cumprir. Junto do vídeo vai o playbook, leiam. E se caso acontecer, recebam as consequências de forma madura. Não tenho prazer nenhum em fazer isso. Não é interessante para mim. Entendeu? Mas eu preciso desse processo bem feito para proteger a empresa. Outra coisa, comunicação entre vocês. Tem dia que eu chego para trabalhar e passo um dia me fazendo de menino de recado. Falem comigo para orçamento. Tem o Charles e a Camila que cuidam do laboratório, tá? Então é obrigação deles cuidar desse laboratório e é obrigação de vocês pedir os prazos adequados,
Vendedor, consultor, ele tem que vender lente que faz sentido, vender produto que faz sentido, trabalhar parcelamento, trabalhar pelo menos até a entrega do óculos, fazer o acompanhamento, entregar o óculos fazendo a acuidade visual, tá? Fora a parte comercial de script de vendas, que algumas pessoas não fazem e os que têm ticket maior, os que estão fazendo. Então você está perdendo dinheiro porque você não está aberto a aprender. Comunicação entre vocês. Falou comigo de laboratório, tem um Nilson para você resolver. Eu não quero saber de laboratório. Falou comigo de laboratório, é só um print, 50% da premiação. Estou sendo obrigado a fazer isso, gente, porque senão eu não trabalho. E o meu trabalho é diretamente ligado às vendas. Quanto mais eu trabalho, mais a gente vende. Comunicação entre vocês. Existem problemas simples, tipo, vou dar um exemplo da vez. Você pegar um mês e você ter o mínimo de honestidade, de respeitar a vez do colega, no final do mês vai ter a mesma coisa, vai dar a mesma coisa de oportunidades. Agora, quem tem coragem de prejudicar um colega para pegar a vez, ele tem coragem de fazer coisa bem pior. Então, para mim, isso é algo que eu vou levar muito a sério, certo? Então, resolvam e conversem. Quem trabalha junto tem que fazer isso, tá? Porque por muitas vezes vocês estão se matando, subindo aqui, eu mediando conflito, e eu não vou mediar, e vocês vão usar o papel em branco. Cada um pega uma folha em branco e diz: cara, estou incomodado contigo, por esse e esse motivo. E o outro que está escutando vai escutar e vai ter o papel dele também. E vocês vão entrar no acordo. Entendeu? Os treinamentos, eu vou sempre avisar com 7 dias de antecedência e eles são obrigatórios. Para que se tenha menos treinamento, assistam os vídeos. Outra coisa, não assistiu o vídeo, não me mandou o resumo do vídeo no grupo, porque algumas pessoas terão as mesmas dúvidas, 50% da premiação. Virou 48 horas, você cagou, vai ficar recebendo 50% por uma semana. Valorização do time de SDR. Gente, vocês não sobem a venda. Vocês passam um dia no TikTok, no celular, às vezes, quando o movimento está fraco, e vocês dizem que dá trabalho bater uma foto e subir no grupo de vendas. Para o cliente chegar aqui, tem uma galera trabalhando duro. Então é respeito pelo colega e inteligência também. Porque se eu tenho uma pessoa que traz o cliente para mim, eu vou desmotivar essa pessoa, não faz nenhum sentido. Então o vendedor inteligente, ele honra o time de SDR.
E também serve para controle. Tá entendendo? Hoje a gente usa CRM para tabular a venda, dar ganho, saber como é que tá, se aumenta a campanha, o que é que faz com campanha, isso todo mundo ganha. O sistema acabei de comprar, nós vamos começar a usar já em agosto. Porta e acompanhamento de cliente. Gente, porta é obrigação, ninguém é rei aqui, tá? O SDR vai te mandar o contato da pessoa que está chegando na loja. Você entra em contato e diz assim, olha, o Ednardo me mandou, tal, estou esperando aqui na porta, o senhor quer que eu lhe ajude a estacionar? Entendeu? Isso não é um problema grave que a gente tem, não. O problema pior é a questão da comunicação. Então o SDR ele precisa saber se o cliente chegou, quem está realizando o atendimento, se fechou ou não fechou, se não fechou, qual o motivo, porque ele tem que colocar no CRM porque não fechou, entendeu? Falem a verdade, o porquê não fechou, porque eu vou ligar tentando recuperar a venda e eu vou saber o porquê não fechou. Qual foi a objeção e o que a gente vai fazer, certo? Se eu tivesse informação porque o cliente não fechou de forma verdadeira, e não tem problema nenhum. Porra, vacilei, tentei puxar demais aqui, numa lente que eu acho que se eu tivesse feito assim, é exercício, entendeu? Tem punição para isso, entendeu? Punição, você perdeu o dinheiro, perdeu a vez. Então isso aí você já perdeu o dinheiro, certo? Outra coisa, garantias e ativações. Gente, esse é o nosso momento, tá? A ativação da GMT para sempre é da lente, tá certo? Não é do óculos completo. Mandou trocar a armação sem a minha autorização, vai pagar pela armação, não tem problema. E ela deve ser tratada como muita gente trata, e eu vou até saudar a Micaele, Diego, os que eu vejo que tratam com mais carinho isso, dá parabéns para eles. Outra coisa, entrega de lente, óculos multifocal. Eu tô vendo em salão, o cara pegar o óculos multifocal e no teu trabalho que eu tenho, cara, eu sou o dono da loja. Eu passo 15 minutos fazendo uma adaptação para o cliente ter uma boa experiência. Entendeu? Existe um dado que se você gerar uma boa experiência com o cliente, você leva até 60% da carteira da empresa. É um dado que existe. Pessoas se conectam com pessoas. Então é sobre o seu trabalho. E, gente, para encerrar, tudo isso que eu estou fazendo é porque esses processos, eles existem para proteger o cliente, a empresa e cada um que trabalha aqui. Consequência, uma punição ali de 50%, ou de uma semana, ou de que acontecer, que vai acontecer, certo? Não é perseguição, nunca persegui ninguém aqui dentro, mas é resultado de um combinado que não foi cumprido. Gente, eu vou continuar dando meu sangue por esse time, dando meu sangue por vocês, mas eu preciso filtrar quem realmente está disposto a caminhar comigo, a estar na minha direção. É o que eu venho dizendo a muita gente aqui no centro. Não vai ser ninguém que vai parar o que eu quero fazer.
Ninguém tem o direito de fazer isso comigo e com a 99 Óticas. Não é justo. Entendeu? Entrevistei muita gente de Rede Grande. Fica complicado comunicar isso de uma forma que não pareça soberba, mas valorizem a 99. Porque é uma empresa que valoriza. Agora sim, não é que eu vá deixar de ser besta, não é sobre isso. Eu vou obedecer processo. Gente, é como diz o Michael Corleone, that's strictly business. São negócios, entendeu? Vou chamar para ter uma conversa. Quando tiver que alinhar, uma conversa madura. Se partir para falta de respeito, me levanto e vou embora. Tá bom? Então, se errou, gente, assume. Não entendeu? Pergunta. Não prometa nada que você não tenha certeza que vai cumprir. E também não terceirize as suas promessas. Se você prometeu, você é o responsável por cumprir a sua promessa. Recebeu uma responsabilidade, dê retorno. Cuide do cliente. Se eu não melhorar daqui para a primeira quinzena de agosto, a questão da comunicação, principalmente com o cliente, passarei a pagar por desempenho. Semana eu vi um cliente dizendo, pediram uma avaliação lá embaixo, a cliente disse assim, não, deixa eu receber o óculos, que eu nem recebi o óculos. Eu achei tão interessante, gostei dela. Então assim, gente, papo maduro, papo de gente grande, é necessário maturidade. E é só fazer o trivial. Junto do vídeo eu vou subir o playbook e da hora que eu subir, amanhã até começar o dia, eu quero que cada um mande o que entendeu, tá? Time de vendas. E leia um playbook. Eu vou fazer um playbook fácil, simples, das normas, tá bom?